Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás alerta sobre os riscos da mineração alcançar área de proteção ambiental no Brasil. Para falar mais sobre esse dado preocupante, nós vamos conversar com Paulo de Marco Júnior, que é professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui. Professor, eu queria primeiro falar inicialmente sobre a pesquisa. Em relação às áreas de proteção ambiental, como é que foi feita essa pesquisa? Quais áreas foram analisadas? Essa pesquisa foi feita reunindo todas as informações que estão registradas no Departamento Nacional de Produção Mineral relativas a requerimentos de mineração em todo o país. E nós cruzamos essas informações com as áreas de proteção, à luz de 3 projetos de lei que estavam no Congresso naquele momento. E esse é o ponto interessante. O que nós avaliamos é a existência de uma grande quantidade de projetos para minerar em áreas que hoje são ilegais, o que é muito estranho. Nós encontramos 2.400 projetos para minerar em áreas de proteção integral, áreas que são dedicadas à conservação da biodiversidade, e áreas de terras indígenas, sabendo que a legislação atual não permite, ou seja, esse tipo de atividade seria ilegal. Mas existem já 3 projetos de lei que buscam flexibilizar ou retirar as restrições que protegem essas unidades de conservação. Então, isso tudo indica que essas áreas estão sob uma pressão iminente que pode mudar totalmente a situação de proteção dessas áreas. Essas áreas são importantes para a proteção ambiental em que medida, professor? Esse é um ponto crucial. O que nós precisamos refletir sobre a criação de uma unidade de conservação ou a criação de uma terra indígena é que elas foram criadas para proteger uma biodiversidade que evoluiu durante milhões de anos e que se distribui em uma determinada localidade ou numa determinada região. É essencial entender que a existência dessas áreas de conservação é a única garantia da manutenção de muitas espécies que têm distribuição restrita, que têm áreas de distribuição muito pequenas e que podem ser extintas a qualquer momento. Por outro lado, sob um outro ponto de vista, nós também temos os riscos para as terras indígenas, que servem para proteger uma biodiversidade cultural única que esse país tem e que estão também sob essa intensa pressão. Os nossos estudos mostram que se essas leis fossem aprovadas, nós poderíamos ter um aumento de cerca de 5 milhões de hectares de áreas transformadas em áreas de mineração. Isso é uma área do tamanho da Costa Rica. Então, nós estamos falando de áreas enormes e de um impacto enorme sobre a própria história da biodiversidade e da nossa história cultural. Professor, e por que esses projetos estão em curso? É uma pressão econômica, é uma pressão internacional pelas reservas minerais do Brasil? Por quê? É difícil delimitar o quanto que essa pressão vem, quais são as fontes, mas o essencial é perceber que, mesmo quando a lei está deixando claro que não é possível minerar, esses requerimentos já existem. O que sugere é que existe uma espécie de aposta na fragilidade legal de determinadas estruturas. Observe que no momento atual, onde nós temos as instituições políticas sobre algum nível de abalo, onde nós temos uma certa incerteza sobre determinados processos, tudo se torna mais fácil. É mais fácil que essa instabilidade política ou instabilidade legal favoreça que esses projetos se estabilizem. E esse é um grande tema para ser pensado pela sociedade como um todo. Isso não quer dizer que nós estamos simplesmente dizendo com esse estudo que essas atividades mineradoras têm que ser eliminadas. Não. Mas que há uma necessidade de olhar essa situação e entender como e para que existem essas propostas de mineração em áreas onde a legislação não permite. Pois por que a legislação não permite? O que isso significa em termos de país, em termos de nação? E de que forma que a atividade mineradora pode influenciar o meio ambiente dessas regiões e também como um todo do Brasil? Então, nós estamos falando sobre espécies frágeis, vulneráveis, espécies que têm uma distribuição restrita e que, se aquela área for alterada, muitas espécies podem ser levadas à sua definitiva extinção. Nós estamos falando de povos indígenas que mantêm culturas e estruturas que podem ser perdidas na medida em que essas áreas são alteradas e em vários sistemas acontece. A mineração, ela traz consigo também o desmatamento, ela traz consigo modificações efetivas sobre a qualidade da água, e essas alterações como um todo não ocorrem simplesmente no local preciso da mineração, mas se expandem nessa paisagem. O que eu acho que é uma reflexão que eu proponho aos seus telespectadores, aos nossos espectadores nesse momento, é a discussão sobre como que o Estado brasileiro toma uma decisão. O exemplo recente da reserva de cobre associados é um exemplo muito interessante. É como se
essa proposta aparecesse para testar a opinião pública, para que nós entendamos até que ponto que as pessoas vão estar atentas ou desatentas à necessidade de proteger essas áreas. Quando que, na verdade, nós precisávamos que o Estado estivesse com os olhares mais claros sobre todos os bens coletivos para os quais, por terem sido a diversidade, por exemplo, evoluído por um tempo tão grande, nós não podemos imaginar uma forma tão rápida de modificar isso. É necessário que a gente tenha uma visão muito mais completa sobre os valores que nós damos a essa biodiversidade e a esse sistema como nação, antes que pequenas mudanças aconteçam num momento político instável. E esse é o grande tema do que está acontecendo na mineração no Brasil e do que está acontecendo nessa discussão sobre a reserva de cobre sociais no Amapá. E como que a reação da população a essa extinção da renca, o governo ter voltado atrás, o que isso representa também para os outros projetos que estão em curso? Eu acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que também há que pensar a existência de dois tipos de reação. Há uma reação imediata de, digamos, personalidades, e isso alimentou a existência de uma segunda leva de observações nos grandes mídias. Isso foi importante, isso caracteriza que as pessoas estão atentas e que elas reconhecem que há um valor. Eu estou em Goiás, mas eu reconheço o valor de preservar a biodiversidade no Amapá. Essa conexão entre as diversas populações e a percepção da gente como nação, da necessidade de preservar um bem cultural e um bem de biodiversidade que é de todos, é um dos grandes resultados desse processo. Para que ele avance, é preciso que a gente entenda melhor o valor dessa biodiversidade e o impacto desse sistema. Voltando a dizer, nós não estamos discutindo como se nós colocássemos em contraponto o que é a mineração e a atividade mineradora ou atividade econômica e a conservação da biodiversidade. Nós precisamos encontrar estratégias sustentáveis para isso. Mas enquanto que a possibilidade de uma pressão econômica sobre o Congresso se deixa muito clara e é muito evidente agora, nesse momento, a biodiversidade não tem grandes protetores. A biodiversidade só pode ser protegida por tudo aquilo que nós falamos e os momentos em que essa sociedade percebe esse valor. Nós estamos no momento de construir uma valoração mais clara do que nós encontramos na nossa biodiversidade brasileira. Bom, professor, nosso tempo está acabando, queria agradecê-lo e também se o senhor puder deixar canais de comunicação, quem quiser ter acesso à pesquisa por completo ou mais dados. Eu queria agradecer e dizer o seguinte, nós temos um blog construído para apresentar à população um pouco das pesquisas que nós temos, que chama Nicho 42, e os telespectadores podem encontrar no Facebook Nicho 42.